Esta live é muito curta, primeiro para encorajar a todos aqueles que aderiram a esta marcha sobre Maputo. Como vocês sabem, houve muita gente a dizer que isto era uma mera brincadeira, que isto não ia dar em nada, que estávamos aqui a fazer aventuras. Ainda ouvi hoje alguns pseudo-comentadores na televisão de Moçambique a dizer que a marcha sobre Maputo era um fracasso, mas pelas imagens que estão a chegar, pelas imagens da população, banhos de multidão de população que estão em todas as ruas na cidade de Maputo, ao notar de que, de fato, o povo está disponível a tomar o poder e o povo vai tomar o poder. Eu posso considerar que o povo já tomou o poder. De fato, a hora já chegou e o povo já tomou o poder. Isso não restam dúvidas. Todas as avenidas estão ocupadas em grande número, com a população, com manifestantes, apesar de que, em alguns casos, temos assistido, estamos a acompanhar uma parte da polícia. Vi um caso muito triste de que jovens que estavam sentados de joelhos a mostrar que não queriam fazer nenhuma violência e a polícia mesmo assim disparou contra os jovens que estavam sentados. Que brutalidade, mas que brutalidade. Temos conhecimento que a polícia já na cidade de Maputo, só no bairro de Machaquene já matou 2 pessoas. E depois outro dado importante, estava-se a dizer que estes grupos que estão a manifestar são vândalos. Foi assaltada a loja da Vodacom, foi destruída a Shoprite, foi invadida a Shoprite e as imagens falam por si. Quem que está a levar televisores, quem está a levar congeladores, quem está a levar bens a Shoprite? Polícia. Graças a Deus, hoje, com os telemóveis, que é a visão pública mais alargada, estão a ser colhidas imagens da própria polícia que está a levar bens públicos, da própria polícia que está a levar bens públicos, bens privados, a meter nos carros e a desviar. A nossa população, os nossos manifestantes ouviram muito bem as orientações. Sim. Nós não estamos para vandalizar absolutamente nada, nem bens públicos, nem bens privados. Vimos a polícia é que roubou. É para reposição da verdade eleitoral. A nossa marcha, a nossa manifestação é para dar fim aos raptos, aos sequestros. A nossa marcha, a nossa manifestação é um grito de socorro que não queremos mais terrorismo em Moçambique. A nossa marcha, a nossa manifestação é que nós não queremos mais assassinato do nosso próprio povo. Nós não queremos mais miséria sobre Moçambique, quando Moçambique é um país riquíssimo. Pois, senhor presidente, nós vimos o carro da polícia que roubou. Aqui estão as imagens. Um país rico, não queremos mais miséria e pobreza. Deus deu tanta riqueza a Moçambique. É isso que é a nossa manifestação, é isso que é a nossa marcha. Então, meus irmãos, está mais do que provado. Quem está a atacar as lojas, quem está a destruir as lojas, quem está a roubar ao povo, quem está a roubar aos comerciantes, é a polícia. aos empresários, não é o nosso povo. Está mais do que... É a polícia que anda a roubar. Foram infiltrados pessoas para passar por manifestantes, estão a destruir. E tanto mais que essas pessoas, como estão ligadas à polícia, a própria polícia também está a tirar bens. Né? Vejam as imagens do Shoprite. Se quiser, vejam, peças as imagens das câmaras da loja da Vodacom que foi vandalizada. Há de ver quem são as pessoas que entraram nas lojas da Vodacom e tiraram bens. Tiraram celulares. Tiraram celulares, computadores aí dentro aí. Tiraram bens. Vão ver, estão lá imagens da polícia. Então é isto, meus irmãos, tem que ficar claro. Não há vandalismo nenhum. Nós não somos vândalos. Nós somos um povo que vem sofrendo há 50 anos pelos seus direitos e decidimos ocupar a cidade de Maputo. Decidimos ocupar o centro do poder para, de uma vez por todas, devolver a verdade eleitoral, justiça eleitoral. Nós queremos que haja despacho, queremos um acordo
que reflete a verdade eleitoral, aquilo que é o voto depositado pelo povo. Porque a CNE agora está mais do que claro que caiu no descrédito total. Não tem atas, os deputados regionais foram roubados. Agora, o Conselho Constitucional deu-lhes 72 horas para justificar porque que há discrepância nos números dos votantes. Logo, o próprio Conselho Constitucional está a provar que a CNE manipulou resultados, falsificou documentos, manipulou a verdade do povo, adulterou a vontade popular. Está mais do que claro isso. Por isso, meus irmãos, a nossa luta faz todo sentido. Alguns diziam, estamos a manifestar sem saber por que estamos a manifestar. A manifestação está clara. O Conselho Constitucional já nos deu agora motivos para a gente dizer que estamos certos. Diz que a CNE manipulou, falsificou resultados. Que os votos, o apuramento, os resultados anunciados pela CNE está aprovado pelo próprio Conselho Constitucional, são resultados falsos, adulterados, manipulados. Não vamos aceitar manipulação, não vamos aceitar roubo do povo, não vamos aceitar mais sequestros, mais raptos, não vamos aceitar mais que continue a guerra no Cabo Delgado, que uma guerra que não faz sentido. Não vamos aceitar mais o povo viver na miséria, jovens sem emprego, jovens desgraçados, jovens que não têm futuro, não têm esperança, andam deprimidos, enquanto temos um país rico. Temos um país que tem fama de exportar gás, de exportar petróleo, de exportar muita riqueza para fora, e o povo aqui na miséria, o povo aqui desgraçado. Isso não vamos aceitar mais. Agora estão a dizer que tem a quarta maior reserva do mundo de gás. Quarta maior riqueza. A maior reserva do mundo. Com esta reserva que nós temos, dava muito bem para os 32 milhões de habitantes viverem tranquilamente, sem problema nenhum. Sem problema absolutamente nenhum. Mas não é isso que se faz. Só um punhado de pessoas é que está a tirar proveito dessas riquezas, incluindo o próprio Ministro da Defesa. Já falamos, agora já começaram a sair artigos que mostram as empresas minérias que eu falei ontem. As empresas minérias do Ministro da Defesa, que ele é sócio lá, empresas, algumas licenças de minas dadas em 2023. Ano passado, enquanto nós marchávamos em Maputo, por terem nos roubado votos, o Ministro da Defesa estava a receber licença para explorar minerais, riqueza em Cabo Delgado. Enquanto o povo em Cabo Delgado está a fugir, está sendo esquartejado, estão a cortar o povo com katanas, estão a cortar a cabeça do povo, o Ministro da Defesa, que devia defender o povo, está tendo concessões de minas, para explorar minas nas mesmas zonas onde o povo foi expulso pelos terroristas. Então, esses terroristas são ligados a quem? Eles sabem muito bem como trouxeram os terroristas. São terroristas alugados. Como acabar com terroristas. É por isso que a nossa marcha não vai terminar sem que a gente tenha garantias para eles nos dizerem quando é que vieram os terroristas que estão a matar o Cabo Delgado. Foram alugados. Eles sabem muito bem. É por isso que estão a ter licenças no meio do terrorismo.